Bom dia, meus prezados irmãos e amigos. Fico muito grato ao nosso pastor Ricardo Moreira pelo convite e pela confiança. E louvo a Deus por esta oportunidade de, perante a Igreja, dar o meu testemunho cristão. Que tudo aquilo que eu vou testemunhar honre e glorifique o nome do nosso Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Nasci num lar católico. Meus pais eram católicos praticantes e, por consequência, me instruíram nesse caminho. Eu conhecia e praticava as doutrinas e os dogmas da Igreja Católica, sendo muito zeloso da minha religião naquela época. Aos 17 anos, tomei conhecimento das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Este livro, naquela época, era proibido de ser lido, pois só o clero o podia fazer. Através de sua leitura, conheci e compreendi o plano da salvação de Deus e decidi aceitar Jesus Cristo como o meu único e todo suficiente Salvador e Senhor da minha vida, entregando a Ele o comando da minha vida. E assim aconteceu a minha conversão a Cristo. E isto se deu lá em 1956, faz um tempinho, não é? Na Igreja Evangélica Presbiteriana Lisbonense, na cidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, após a minha conversão, dei início a uma luta que eu teria de travar com os meus pais, minha família e meus amigos, pois que ser protestante naquele tempo era a pior coisa que podia acontecer a um ser humano. Ser protestante naquele tempo era ser do diabo. Equivalia também a ser excomungado pela Igreja Católica, já que eu era praticante dos dogmas e da religião. Fui excomungado pela Igreja Católica, pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, ao qual estava subordinada a Diocese de Coimbra e a paróquia da minha terra natal. E também se corria o risco de ser expulso da casa paterna e ainda ser deserdado dos bens da família. Meus pais não me expulsaram de casa, também não me deserdaram, mas choravam muito por ter um filho protestante. Devo dizer com muita alegria que meus pais, décadas mais tarde, também se converteram a Jesus, aceitando-o como seu Salvador único e todo suficiente, partindo para a eternidade salvos por Cristo. Aos 20 anos, ingressei no exército português e, após ter recebido a instrução militar e ter participado das manobras de fogos reais da Academia Militar de Lisboa e de outras unidades das Forças Armadas Portuguesas, fui mobilizado para a Guerra de Angola, obedecendo à fatídica ordem de Salazar para Angola rapidamente e em força. Salazar foi ditador fascista por mais de 40 anos em Portugal. Mediante tal ordem, vários contingentes militares partiam por via aérea e marítima rumo a Angola. Minha ida para a guerra se deu a bordo do navio Veracruz, integrado num grande contingente militar, com centenas de homens preparados, equipados e municiados, prontos para a guerra, na qual eu participei
ativamente por 3 anos, 1961, 1963. No cenário da guerra, a vida se tornou tão dura, tão difícil, tão sem sentido, que a morte era a solução desejada. Mais tarde, quando já havíamos terminado a campanha e aguardávamos o navio para regressar à pátria, certa noite, todo o batalhão foi novamente convocado, a fim de tomar parte numa missão ofensiva lá nas montanhas dos Dembos, norte de Angola. Quando fazíamos o cerco, caímos numa emboscada e o jipão que ia à minha frente fez detonar uma mina, indo pelos ares com seus ocupantes, provocando mortos e feridos. Nesta guerra de terror em que participei, muitos perderam a vida. Muitos ficaram inutilizados para toda a vida. Muitos ficaram mutilados e muitos outros ficaram loucos. Apesar da minha farda andar sempre manchada de sangue, nunca sofri ferimentos de maior gravidade. No bolso da minha farda camuflada sempre trazia o livro de Salmos, cuja leitura era para mim de muito lenitivo encorajamento e conforto, mesmo quando em trincheiras. O Salmo 91, por exemplo, foi para mim de muita bênção e segurança no Senhor. Vale a pena, meus prezados irmãos e amigos, vale a pena nós sermos crentes. Quer em tempos de paz, quer em tempos de guerra, o Senhor permanece fiel. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o Deus de longe e o Deus de perto. Quando Ele diz que é socorro bem presente na angústia, Ele é mesmo. Findo este tempo, regressei a Portugal. Fiz o espólio militar e passei para a reserva, obtendo autorização para me ausentar do país e, por incrível que pareça, voltei para Angola. Agora como civil. Claro que não voltei para o cenário da guerra. A guerra se desenrolava no leste e no norte, e eu fui para o sul, onde alguém me esperava lá. E no sul reinava paz. Os habitantes do sul de Angola, naquela ocasião, nem sequer tomavam conhecimento de que a nação Angola estava em guerra, mas naquelas regiões leste e norte. Ali permanecemos por 12 anos, tendo constituído família. Minha esposa, meus 3 filhos nasceram ali. Fomos muito felizes. Tínhamos um bom emprego, uma boa igreja, éramos um agregado familiar de 8 pessoas. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meus 3 filhos, minha esposa e eu também, claro. Vivíamos muito bem, felizes e realizados. Quando tudo parecia desenrolar-se num clima de paz, tranquilidade e prosperidade, desencadeou-se um outro tipo de guerra, a guerra fratricida, guerra entre os 3 movimentos de libertação contra os quais nós lutávamos. Estes 3 movimentos de libertação de Angola tiveram permissão do governo português, após sua derrubada na Revolução de 25 de Abril, para instalarem os seus quartéis-generais livremente em todo o território nacional, porque até ali eles, e por cerca de 14 anos, eles só atuavam a partir das densas matas e florestas de Angola. E clandestinamente nas cidades e povoados, sendo considerados e tratados como guerrilheiros e terroristas, atacando o povo indiscriminadamente e o exército português, causando-lhes imensas baixas. Durante cerca de 1 ano, suportámos o massacre das populações.
feito pelos 3 movimentos chamados de libertadores de Angola. Suportamos o rapto de pessoas, os fuzilamentos arbitrários, o desaparecimento misterioso de pessoas, o constante e perigoso tiroteio e bombardeamento. Algumas vezes estávamos em pleno culto e as balas entrando pelas janelas. No púlpito estava pregando o pastor Tiago Pereira. Embaixo estava o seu filho Isaac tocando violino. Também certa noite íamos da fazenda para o culto na cidade, quando na estrada uma bala atravessou o nosso carro, passando entre a nuca da minha mãe, que ia no banco da frente, e o rosto das crianças, que ia no banco de trás. Após alguns meses de resistência, a debandada de brancos deixando Angola começou a acentuar-se em maio de 75, e nós já estávamos em setembro. Tomei então a decisão de não continuar a expor a vida dos meus familiares, esposa, filhos, pai, mãe e sogra, ao constante perigo de morrerem metralhados ou à míngua de fome. Pois o conflito armado entre os 3 movimentos de libertação era cada vez mais tenso e intenso. Não havia mais comida nos supermercados. Não havia mais comida nas mercearias. Os postos de gasolina não podiam mais abastecer porque não tinham. Não havia mais comunicação pelos correios nem pelo telefone. Na época ainda não havia internet. Desculpa. Tudo ia sendo abandonado. Desculpem, de vez em quando eu preciso de respirar fundo, porque passa um filme na minha mente que me tira quase a respiração. Mas eu vou continuar com a graça de Deus. Obrigado. Veio na hora certa. Tudo ia sendo abandonado. Os cachorros, abandonados pelos seus donos, perambulavam pelas ruas, arrastando os cadáveres. Deu para ouvir, arrastando os cadáveres. A cidade em que morávamos, tão linda, tão limpa e tão bela, agora se transformou numa cidade fantasma. Reuni então minha família e expus-lhe o meu plano: colocá-los no primeiro avião que aparecesse, que aterrissasse naquele aeroporto da cidade de Uambo, pondo-os a salvo, enviando-os para Portugal. Todos foram unânimes em dizer: ou vamos todos, ou ficamos todos. Depois de vários argumentos de minha parte e considerações também, chorando muito, acabaram por aceitar, pois não tinham outra alternativa. Foi então que, ao ouvir o barulho das turbinas de um avião sobrevoando a cidade, fazendo-se à pista, corri para o aeroporto, a fim de me inteirar da situação daquele voo e, se ele fosse para Lisboa, colocá-los nele, a minha família de 7 pessoas, a fim de os salvar. Depois de alguma dificuldade encontrada pelo piloto daquele avião em descer numa pista imprópria para aviões de grande porte, pois ele precisou de fazer um voo rasante da pista para medir e depois arremeter e então mais tarde descer. E quando ele desceu e veio para o hangar, eu corri, ainda o comandante estava na cabine do avião, e eu lhe perguntei para onde seguiria aquele avião, depois de levantar voo, lógico. E ele simplesmente me respondeu: decolando daqui, aterrissaremos no aeroporto da Portela, em Lisboa. Eu ainda lhe perguntei: mas, ó, comandante,
essa sua informação é confiável e verdadeira?" Ele só respondeu: "Levantando voo daqui, nós aterrissaremos no aeroporto da Portela, em Lisboa." Retornei a casa correndo a uma velocidade de 10 quilómetros por hora, porque o carro onde eu estava sendo movido a Benzovac. Benzovac é um produto químico parecido com petróleo, querosene, pois não havia mais combustíveis nos postos de abastecimento. Peguei então minha família, com seus pouquíssimos pertences pessoais, e corri de novo para aquele aeroporto com o objetivo de os embarcar naquele avião, colocando-os a salvo daquele inferno. Despedimos-nos com muitas recomendações de minha parte: "Não se preocupem comigo. Ficaremos incomunicáveis por tempo indeterminado, sem telefone, sem correio, absolutamente incomunicáveis. Não se preocupem comigo. Se houver bombardeamento aéreo, eu me refugio na fossa séptica do prédio que tínhamos acabado de construir. Se houver tiroteio em terra, eu procuro rastejar, salvando assim a minha vida." Todos embarcados, o avião recolheu as suas escadas, fechou as portas e fez-se à pista, decolando em seguida rumo às nuvens. O meu coração escureceu. Voltei para casa triste, amargurado, mas ao mesmo tempo feliz por ter colocado a salvo, pelo menos, a minha família. Passaram-se alguns dias e a situação piorava a cada dia, a cada momento, até que eu decidi ceder à minha valentia para ficar, pois era preferível um covarde vivo, fugitivo, vivo, do que um herói morto. No dia seguinte ao embarque da minha família naquele avião, foi baixada uma lei que todos todos os nascidos em Angola, brancos, pretos, mestiços, mulatos, todos seriam angolanos e, portanto, todos teriam a obrigação de defender a sua pátria. Minha esposa e meus 3 filhos nasceram em Angola. Por isso, seriam obrigados a ficar. Mas Deus é bom. Deus salvou a minha amada esposa e meus 3 filhos de ficarem lá, naquela situação. Foi então que tomei a difícil decisão de tudo abandonar e seguir a pé para o aeroporto. Notem os irmãos que já estão voando, eu ainda estou em terra, na esperança de que algum avião aparecesse e me retirasse também daquele inferno. Ao chegar à avenida do aeroporto, ao chegar à avenida que me levaria ao aeroporto, me deparei com uma barreira formada por militares da UNITA. O meu coração gelou, porque eu pensei que tinha chegado a minha hora. Mas ao aproximar-me daquela barreira formada pelos militares, constatei que quem comandava aquela tropa, habituada só a matar na selva, longe da civilização, era um negro, muito meu amigo de há anos. Ao ver-me, ele gritou: "Ei, irmão Santos!" A UNITA, o movimento com o nome de UNITA, eles tinham o costume de a todos tratar por irmãos, nada tem a ver com religião. Claro, aí ele me perguntou: "Vai fugir?" Eu não podia falar para ele as minhas reais intenções. Aí falei para ele: "Não, eu vou só a Luanda, capital, tratar de uns assuntos e depois eu voltarei." Em seguida, ele deu ordem a um dos seus comandados, dizendo: "Fulano, leva o irmão Santos." Desculpem, só um instantinho.
quando ele disse leva, o meu pensamento foi completando. Leva o irmão Santos para o matadouro. Pois que, quando se subia naqueles jipes, o destino era mesmo o matadouro. E, literalmente falando, era mesmo o matadouro municipal da cidade, onde eram abatidos os animais para o açougue e alimento da população. Mas agora, eram pessoas que para ali seriam levadas, torturadas e mortas. Felizmente ele disse: leva o irmão Santos ao aeroporto. Chegado ali ao aeroporto, aguardei até escutar o roncar de um avião quadrimotor da Força Aérea Portuguesa, que acidentalmente aterrissou naquele aeroporto. Então logo ele desceu e veio para o hangar, eu me abeirei do piloto e perguntei para onde seguiria aquele avião. Ele me respondeu: segue para Luanda, dentro de 1h30. Eu ainda lhe perguntei: mas voltarão aqui? Ele respondeu: se você quiser abandonar a cidade, esta é a única oportunidade que você tem, ou agora ou nunca mais. Começou a entrar gente naquele quadrimotor, todos negros, eu era o único branco. Ocupámos os bancos naturalmente, cada um em seu lugar. Nisto entra um sargento, muito mal-humorado, usando palavras rudes, obrigando as pessoas a se sentarem no colo umas das outras, porque era muita gente. E ainda no corredor do avião ficaram várias pessoas de pé. Eu fiquei aflito, porque tudo tem o seu limite. Aí eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se tu não colocares as tuas mãos sobre este aparelho, nós não chegaremos ao destino. Graças a Deus chegamos relativamente bem. A viagem, apesar dos grandes temores, decorreu dentro de certa normalidade. Quando o avião desceu em Luanda, no aeroporto de Craveiro Lopes, foi um alívio geral. Mas durou pouco este aparente alívio, pois o avião não seguiu para o hangar. Ele permaneceu na pista, onde já nos aguardavam vários caminhões de transportar cavalos com as grades de ferro altas, nos quais fomos obrigados a entrar. Não sabíamos para onde íamos, pois nenhuma informação nos era dada. Quando todos estávamos dentro dos caminhões, os mesmos começaram a andar, dirigindo-se à estrada da Mushima, com destino ao deserto. Era uma incógnita. Para onde vamos, para onde nos levam, nós não sabemos, ninguém sabe. Alguns quilómetros percorridos e os caminhões começam a reduzir a velocidade e adentram numa porteira feita de arame farpado. Dentro deste campo, os caminhões param e recebemos ordem para descer. Foi então que percebemos estar dentro de um campo de concentração, onde já permaneciam mais de 25.000 pessoas, pretos, brancos, mestiços, mulatos, que eram evacuados de outras cidades também em conflito. Dando alguns passos dentro daquele campo, alguém de longe grita: Santos! A sua família está lá embaixo, debaixo daqueles arbustos, chamados biçapas. Quando isto ouvi, faltou-me o chão debaixo dos pés, pois a informação daquele comandante da TAP era que iriam diretos para Lisboa. Mas o avião foi desviado da sua rota por motivos políticos e teve que aterrissar em Luanda.
Bem, tentei respirar fundo, fazer das tripas coração e fui andando em direção ao local indicado por aquele amigo. Chegando ali, encontrei minha família misturada com milhares de outras pessoas refugiadas, vivendo pior que animais, pois no seu pequeno espaço de chão, onde ficavam ali parados, ao relento da noite e ao sol escaldante do dia, ali comiam míseras rações, faziam as suas necessidades fisiológicas, cobrindo-as com terra. Um verdadeiro atentado contra os direitos humanos. Esta situação não era repassada para o exterior, pois o MPLA retinha o controle absoluto da informação. Por isso nem a ONU, nem os direitos humanos internacionais interviram naquela situação degradante, cruel e absolutamente desumana. Bom, refeito do tremendo impacto, fui tentando obter informações gerais. À medida que os voos vinham chegando, trazendo refugiados de outras cidades em conflito, os mesmos eram coordenados por um diretor de campo, dando prioridade aos velhinhos e às crianças. Formou-se então uma Só um minutinho, por favor. Formou-se então uma ponta aérea. Nessa ponta aérea, formada pela TAP, avião holandês, e também pela TAG, e ainda alguns navios enviados pela União Soviética para que neles entrassem as pessoas que tivessem a garantia de algum país que concordassem em recebê-los. Enquanto ali permanecemos, cortava-se-nos o coração, vendo aqueles velhinhos, aquelas crianças sofrendo. As crianças, com a falta do leite materno, choravam de fome, pois a alimentação de suas mães era imprópria e o leite acabava por secar. Estou bem lembrado da minha insistência junto à Cruz Vermelha Internacional. Pedi-lhe 3 vasilhas com 5 litros de leite cada uma, e aí fui pelo campo distribuir aquele leite valioso e distribuir só às criancinhas nenés, para que a quantidade suficiente para sujar as paredes do seu pequeno estômago. E sabem como é que as mães recebiam aquele leite? Olhavam para o chão, pegavam uma lata de conserva cheia de moscas e outros insetos da selva e davam à criança. Não havia outra solução. Desculpem, irmãos, eu vou continuar. Já estão me ouvindo com clareza. Me perdoem, tá? Mas vamos continuar. Bom, imensas filas se formavam para receber escassos alimentos, constituídos por conservas e algumas vencidas, e nem todos eram contemplados. Ali permanecemos 16 dias, nos pareceram uma eternidade, aguardando a evacuação através da referida ponte aérea. Depois de muita dificuldade, eu consegui empurrar a minha família para um avião holandês, tendo eles, por fim, embarcado para Portugal. Eu ainda fiquei mais 2 dias e uma noite, até que eu vi um avião com as luzes, porque era noite, com as luzes piscando, dando a entender que ia aterrissar naquele aeroporto. Corri, clandestinamente saindo daquele campo para aquele aeroporto, e procurei, já que eu estava só com a roupa do corpo, estava sozinho, então para mim não foi muito difícil esconder-me no meio da turma, né? E assim consegui um lugar naquele avião indo para Lisboa. Chegando a Lisboa, me deparei com mais uma triste cena de cortar o coração. Minha família, como tantos outros, estavam alojados
Eu estou dando muito trabalho à nossa comissão técnica, né, perdoa. A minha família, como tantos outros, estavam alojados no campo frio, no campo gelado do aeroporto, pois o governo não dispunha de mais espaço para abrigar os retornados, ou seja, os refugiados. E quanto à alimentação, tínhamos de ir para longas filas. Eu me lembro que cheguei a estar muitas vezes, desde as 10 da manhã de hoje até à 1 da tarde de amanhã, noite de frio, noites de frio abaixo de zero, temperatura abaixo de zero e chuva. Pior do que isto, era quando chegava a minha vez para pegar a senha, não há mais senha. Era humilhante, era desesperador, pois eu tinha 7 pessoas com seu estômago vazio que precisavam de comer. A gente já chega lá. Depois de muitas lutas, não tenho dúvidas, Deus sensibilizou o coração de um dono do restaurante e forneceu-nos comida, na esperança de que, no futuro, o governo lhe pagaria. Quanto ao aluguel, também uma senhora, dona de um colégio antigo, nos cedeu as suas águas furtadas, o último compartimento junto ao telhado, para nos abrigar. Então a questão da alimentação e da hospedagem estava relativamente resolvida. Agora o problema era o frio. Não tínhamos roupa, nem na cama, nem no corpo. Certo dia, no portão daquele colégio, bate alguém e eu fui chamado para atender. Era uma senhora, membro da Igreja Batista de Queluz, linha de Sintra, com 2 fardos, com 6 cobertores para nos oferecer. Ninguém sabia da nossa necessidade, só nós e Deus. Mas aquela senhora, aquela nossa irmã, vivendo tão distante da cidade, tinha que pegar 2 trens e 2 táxis para chegar até nós. Bom, assim o problema do frio também estava resolvido. Nós tínhamos, pois é, a vida é assim. Antes éramos crentes abençoados, tínhamos abundância de tudo, tínhamos abundância para nós e para aqueles que de nós necessitassem. Tínhamos muitos bens materiais, tínhamos uma boa igreja e agora éramos crentes expoliados de tudo. Crentes ricos e agora vivendo na miséria, ouvindo seus filhos a pedir-lhes pão e não tendo para lhes dar. Ouvindo seus filhos a pedir-lhes pão e não o tendo para lhes dar. Mas o que fazer numa situação destas? Dar um tiro na cabeça? Não. Não, porque temos um Deus que cuida de nós. Ele permite as dificuldades. Ele permite que passemos por dificuldades, mas Ele não nos desampara. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele dá o escape, de algum modo Ele faz isso. O nosso Deus é misericordioso. O livro de Jó tem sido uma bênção para a nossa vida. O seu exemplo de fé e confiança tem sido de muito estímulo e resignação para nós. Jó, depois de ter perdido tudo, inclusive a sua saúde, ele pode dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o seu nome. Nós também queremos dizer sempre: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o seu nome. Não sabemos porquê, não entendemos porquê o Senhor permite que seus filhos experimentem tão duras provas, mas uma coisa nós sabemos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não entender, mas aceitamos pela fé. E também
Sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. E em tudo, Deus tem um propósito. Em Portugal encontramos muitas barreiras. Estou quase a terminar, tá? Algumas intransponíveis. O governo, o povo e até familiares não recebiam bem os refugiados, seus compatriotas, pois o país estava na época sob o regime comunista e vivia-se uma total anarquia. Basta dizer que o país, naquele ano, teve vários presidentes da República e várias juntas de salvação nacional. Nossos filhos foram discriminados na escola só pelo facto de serem angolanos. Não tinham direito à merenda e outros benefícios. Nos elétricos de Lisboa, o bondes, ouvíamos com frequência frases como esta: esses retornados, que são refugiados, deviam todos ser corridos daqui à metralhadora. O próprio Mário Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros na época, ao ser questionado o que fazer a esses retornados, pois chegavam mais de 1000 por dia, a pergunta feita a ele que se há de fazer a esses retornados, ele respondeu: atirem-nos aos tubarões e, se for necessário, atirem sobre eles. Quando em Lisboa procurei trabalho para sobreviver e garantir a sobrevivência da minha família, encontrei uma vaga numa companhia de celulose em Lisboa. O diretor da empresa já tinha estabelecido o salário, local, funções a desempenhar. Porém, quando o processo de admissão baixou à aprovação da Comissão dos Trabalhadores, esta, percebendo que eu era oriundo de Angola, simplesmente rasgou toda a minha documentação que constituía o meu currículo e lançou no lixo. Pelo facto de eles considerarem que todos os que viviam em Angola eram imperialistas e colonialistas. Naquela ocasião, o país atravessava uma grande instabilidade política. Em consequência de todas estas dificuldades, decidi sair do meu país, abandonando a minha própria pátria, para eu e minha família demandarmos outro país. Para tanto, solicitei ao governo português que me concedesse passagens de avião ou navio, pois eu ia abandonar o país. Fui imediatamente atendido. Tínhamos convite para o Canadá, mas devido ao idioma e também ao clima, nós optámos pelo Brasil. Brasil, que nos recebeu de braços abertos. Não as autoridades. As autoridades não fizeram isso, mas o povo, sim. O povo nos matou a fome. O povo nos vestiu. O povo nos deu carinho, nos deu amor. Das autoridades, eu recebi por 2 vezes voz de prisão. Porquê? Porque eu me neguei a pagar imposto sobre alguma roupinha usada e doada pela Cruz Vermelha Portuguesa. Então, não achei justo pagar imposto sobre roupas doadas. Por outra vez, recebi uma notificação do Ministro da Justiça, deixa eu ver aqui onde é que está. Dando-me 8 dias para abandonar o país. Eu simplesmente ignorei. Estou aqui há 48 anos, nunca fui preso à toa, nunca fui preso e estou feliz. Devo dizer ainda que as autoridades atuaram para conosco de uma forma desumana, mas o povo, esse sim, esse nos abraçou. Em Rio Claro, onde nós estivemos um tempo,
fecharam uma rua para doação de cadeiras, camas, mesas, talheres, louça, tudo, camas, colchões, geladeira, fogão. Meus irmãos, isto é calor humano, isto é prática cristã. A comida aparecia misteriosamente. Quando nos sentávamos à mesa, agora recebida por doação, e dávamos graças a Deus, graças a Deus pela refeição, o nosso filho Silas Tito, no final da oração, perguntava: Papá, nós agradecemos a refeição, a comida, mas onde é que ela está? Com, com o coração apertado, ele dizia: O Senhor proverá, meu filho. E o Senhor provia. Logo após a oração, alguém batia à porta com uma cesta de arroz, farofa, feijão, salada, que mais? Tudo. Frango assado. O povo brasileiro é assim, é um povo acolhedor, é um povo que abraça, é um povo que pratica o amor cristão. Quanto ao aluguel, nos arrumaram uma casa, custava, o seu valor era de 1.500 cruzeiros, aparecia por baixo da porta, dentro de um envelope, e isto recebíamos do povo. Fazendo então um exame retrospectivo, nós só podemos erguer as mãos para o céu, em gratidão ao nosso bom Deus, pois pudemos chegar aqui a este país com vida e com relativa saúde. O Senhor preservou a nossa vida e nós guardamos a fé. Apresentei vários currículos em diversas empresas, porque eu estive 4 meses desempregado, aqui, quando cheguei ao Brasil. Mas eu orava, porque parecia tudo em vão. Eu cheguei a dizer ao Senhor assim: Senhor, eu não aguento mais. Passados estes 4 meses, eu precisava ir ao Porto Mar de Santos, esperar a minha família que estava chegando de Lisboa, onde tinham ficado até eu aguardar emprego no Brasil. Só que, neste meio tempo, eu não tinha ainda emprego. Como é que eu vou sustentar 8 pessoas sem emprego, sem dinheiro, sem... O meu coração estava apertado. Mas sabendo da minha aflitiva situação, um nosso irmão da Igreja Batista de Rio Claro, Igreja Batista do Calvário, em Rio Claro, me procurou e disse: Irmão Santos, tem aqui a minha perua Kombi, tem o tanque cheio, dá para ir e voltar. Tem aqui 1.000 cruzeiros, vá buscar a sua família. Eu fiquei sem palavras para agradecer aquele gesto, mas ao mesmo tempo fiquei confuso, preocupado, porque eu não conhecia nada do Brasil. Como é que eu vou de Rio Claro para Santos, a uma distância de uns 200 quilómetros mais ou menos? Eu não conheço, eu não sei onde é que fica Santos, onde é que fica, qual é a estrada. Aí ele percebeu: Irmão Santos, fica tranquilo, amanhã de manhã, esteja cedinho, às 7 da manhã, na via Washington Luiz. Ali passará um ônibus da aviação Cidade Azul, que vai para São Paulo. Enquanto ele seguir em frente, isto vai acontecer por 180 quilómetros, siga esse ônibus. Se fosse hoje era capaz de não poder ser assim, não é? Porque era suspeito. E eu segui. E ele dizia: enquanto ele for em frente, sigam. Quando ele virar à direita, ignore-o. Eu fiquei perdido. Senão, logo à frente, encontra setas indicativas. Serra do Mar, Cidade de Santos, Porto Mar. Feliz. O problema foi no retorno. Chegado à cidade de Santos, estacionei a minha perua, a Kombi, e fui para a sala de embarque e desembarque. Claro, com o coração muito apertado, aflito, amargurado, triste. Como é que eu vou fazer? Eu, sentado naqueles bancos
da sala de embarque e desembarque, refletindo a minha situação trágica, pensando que daqui a pouco o navio estava atracando àquele cais, que daquelas escadas sairia a minha amada família. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou garantir o pão para eles? Nisto, depois das minhas reflexões, senta-se ao meu lado um indivíduo diferente, digamos. Diferente, era de estatura elevada, cabelos louros, mal penteado, simplesmente vestido, e ele começa a entabular uma conversa comigo, mas eu só falava alemão, francês e inglês. O português arranhava suficiente para eu entender. Aí, em forma de diálogo, ele ia-me perguntando: "Você está à espera de quem?" Aí eu respondia: "A minha família que chega no navio." "Ah, então eu também estou esperando um patrício que vem da Suíça." "Sim, senhor. E olha lá, e onde é que o senhor mora?" "Ah, eu moro em Rio Claro." "Ah, então eu moro lá." E também "E conhece lá alguém?" Disse: "Sim, conheço o senhor Alcides Fossa Luz." "Ah, na casa dele está hospedada uma sobrinha de um grande amigo meu." Sim, tudo bem, ótimo, está tudo coincidindo, não é? Agora me diga, o que é que o senhor faz na vida? Qual é a sua profissão? Quando eu lhe disse que era guarda-livros, que corresponde a contador aqui no Brasil, e que lhe disse que tinha 12 anos de experiência e conhecimentos do sistema RUF de contabilidade, ele quase deu um pulo no banco e exclamou dizendo: "Puxa vida, estou aqui há 8 anos no Brasil e ainda não consegui encontrar um contador que conheça esse sistema de contabilidade. O senhor gostaria de fazer um teste e uma entrevista na minha empresa?" Meus irmãos, coincidência, sorte, acaso? Não. Clara e evidente provisão divina. Não há dúvida, não é, é impossível negar, é impossível. O nosso Deus é um Deus vivo, real e operante. Seus olhos estão atentos, seus ouvidos estão abertos, seu braço está estendido para nos socorrer em tempo de aflição. Claro que no dia seguinte lá estava eu fazendo o teste e dando a entrevista. Terminada a entrevista, fui convidado a ocupar o lugar no dia seguinte, para exercer as funções de contador. Meus serviços foram sempre muito bem remunerados. Gozava de muita simpatia e prestígio por parte dos diretores da empresa. Mas na vida, nem tudo são rosas. As próprias rosas têm espinhos, mas elas não deixam de ser belas e um perfume gostoso. E há tempo de ganhar e há tempo de perder. Infelizmente, este infelizmente não é assim muito acentuado, não, é que não tem outro termo. Infelizmente, passados cerca de 5 anos, vividos muito felizes e realizados nesta empresa, foi deflagrada uma greve geral no ABC Paulista pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ao qual sindicato esta empresa estava afiliada obrigatoriamente, obrigando, devido ao dissídio trabalhista ter sido alterado, obrigando as empresas a modificar os salários para outra faixa, não é? Mas como o meu salário já estava numa faixa, num patamar bem elevado, era inviável à empresa cumprir com aquela determinação. E como se tratava de uma multinacional, era do Brasil, Frobe e Suíça, foi mais difícil encontrar uma saída legal. Eu ainda tentei negociar com a empresa, mas não foi encontrada uma resolução legal. Então fiquei.
Foi meio traumático este desfecho, mas o Senhor nos orientou noutras direções, suprindo sempre as nossas necessidades. Chegámos ao Brasil em precárias condições psicológicas e financeiras. Com uma mão à frente, outra atrás, desculpe a expressão. Não chegámos aqui pobres. Pobre tem alguma coisa. Nós chegámos aqui miseráveis. Miserável não tem nada. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, porque existem outros capítulos que não dá para os descrever aqui e agora, mas gostaria ainda de dizer que em relação à igreja lá no continente, ela se manteve fiel, apesar do recolher obrigatório. A igreja se reunia nas casas secretamente, com as portas e janelas trancadas, cantando os hinos baixinho. Mesmo com as constantes ameaças, com frases escritas nas paredes e no asfalto, nem Deus, nem igreja, nem família. Ela se mantinha fiel ao nosso Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós, Igreja Batista Sul, nós temos na nossa ficha de contabilidade para com Deus um saldo devedor. Nós devemos gratidão e serviço. Gratidão pela liberdade de culto que ainda temos, mas até quando? Gratidão por podermos estar aqui na presença de um Deus vivo, cultuando a Ele um culto que só a Ele é devido. Gratidão por podermos portar a nossa Bíblia livremente. Eu vi montões de Bíblias sendo queimadas. Nós aqui desperdiçamos. Nós temos fartura demais. Valorizemos a nossa Bíblia. Valorizemos a palavra de Deus. Certamente que ninguém está aqui preocupado que pode estar aqui no nosso meio algum policial secreto. Não sei se está, se não está, mas tudo bem. Que no final levará o pregador preso. Ninguém está aqui preocupado com o tiroteio lá fora, o bombardeamento. Porque aqui neste país ainda há relativa liberdade, pelo menos por enquanto. Por isso, é motivo de erguermos as nossas mãos para o céu, em gratidão a Deus. E a nossa oração é para que o Brasil seja livre de guerras. Oremos pelos nossos governantes, para que governem em paz, em justiça, em liberdade. Que Deus nos desperte e que sejamos cada vez mais ativos na causa do nosso Mestre Jesus Cristo. Não nos deixemos embalar ou adormecer. Não deixemos trocar o Evangelho remidor de Cristo por um Evangelho meramente social ou de prosperidade. Vamos dar as mãos, juntamente com o nosso pastor, e levarmos unidos o Evangelho de Cristo àqueles que vivem neste mundo, sem esperança, sem Deus e sem salvação. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe cada irmão. Muito obrigado pela paciência de me ouvir.